Aleluia, Deus de misericórdia. Que desde já a paz de Jesus, o amor de Maria, que o Espírito Santo seja a tua melhor companhia neste novo dia que se inicia. Aleluia. Hoje estaremos falando sobre o pecado da luxúria e a virtude da castidade. Vejamos bem o que é luxúria. É a atração pelos prazeres carnais, comportamento desmedido em relação aos prazeres sexuais, ou seja, quando se busca o sexo apenas por prazer, de uma maneira egoísta, não pensando no que o outro irá sentir, ou seja, fazer sexo por fazer, não pensando de formar uma família, não, apenas pensando naquele momento que está ali fazendo, principalmente no carnaval, onde muitas pessoas buscam apenas o prazer, não se portando com a opinião com que o outro irá passar dali para frente, onde muitas pessoas querem de si formar sua família, mas naquele momento de carnaval, de euforia, infelizmente acabam perdendo sua virgindade, acabam transando sem camisinha. E aquela situação generalizará para a sua vida toda, uma situação difícil, onde às vezes o homem ou a mulher abandonam o companheiro, mas só queriam ali prazer, não pensam em si em construir uma família. Portanto, principalmente nessa época de carnaval, que vocês possam estar se cuidando, para de fato não se arrependerem mais na frente. E a virtude da castidade, que é o contrário, que vai nos dizer, em relação ainda à luxúria, vamos ver aqui no parágrafo de número 2351 do Catecismo da Igreja Católica, que vai dizer: a luxúria é um desejo desordenado ou um gozo desregrado do prazer venéreo. O prazer sexual é moralmente desordenado quando é buscado por si mesmo, isolado das finalidades de procriação e de união. Agora vamos falar sobre a castidade. É a pureza espiritual em relação ao sexo, significando assim a abstenção de conduta sexual desviante conforme definido pelos padrões morais e diretrizes de uma cultura, civilização ou religião. Como vai dizer no parágrafo de número 2337 do Catecismo da Igreja Católica. A castidade significa a integração correta da sexualidade na pessoa e com isso a união interior do homem em seu ser corporal e espiritual. A sexualidade na qual se exprime a pertença do homem ao mundo material e biológico torna-se pessoal e verdadeiramente humana quando é integrada na relação de pessoa a pessoa, na doação mútua, total e temporalmente ilimitada do homem e da mulher. A virtude da castidade comporta, portanto, a integridade da pessoa e a integridade da doação. Amém. Agora vamos ver os versículos sobre a luxúria. Começamos em Jeremias, capítulo de número 13, versículo 27. Vai nos dizer: teus adultérios e desregramentos e tua luxúria infame nas colinas e nos campos, todas essas abominações eu as vi, desgraçada de ti, Jerusalém. Por quanto tempo ainda permanecerás impura? Por quanto tempo ainda permanecerás impura? Isto que o Senhor nos pergunta. Agora vamos ver também 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo 3. Baste-vos que no tempo passado tenhais vivido segundo os caprichos dos pagãos, em luxúrias, concupiscências, embriaguez, orgias, bebedeiras e criminosas idolatrias. Pedro fala: basta, chega de tudo isso, de luxúria, capricho pagão, bebedeiras e criminosas idolatrias. Chega o momento de você falar não para tudo isso que você tem feito. Agora sobre a castidade, vejamos primeiramente em Mateus, capítulo de número 19, versículo 12. Porque há eunucos que o são desde o ventre de suas mães, há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens, e há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por amor do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Ou seja, por eunuco podemos dizer pessoas castas, que se decidiram ser castos, não ter marido, não ter mulher, por causa do reino de Deus, para assim viver a castidade somente para Deus. Vemos mais um exemplo sobre castidade
em Colossenses, capítulo de número 3, versículo 5. Vai nos dizer: mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno, a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Portanto, mortificai, portanto, vossos desejos humanos. É o que nos pede Paulo, escrevendo a Colossenses, capítulo de número 3, versículo 5. Agora vamos ver na Bíblia um exemplo de luxúria. Vamos lá em Gênesis, capítulo de número 39, versículo 11 ao 18, vai nos dizer: certo dia, tendo ele entrado na casa para fazer seus serviços, e não se encontrando ali ninguém na casa, ela segurou pelo manto, dizendo: dorme comigo. Mas José, largando-lhe o manto nas mãos, fugiu, vendo a mulher que ele lhe tinha deixado o manto nas mãos e fugido. Chamou a gente de sua casa e disse-lhes: vede, trouxeram-nos este hebreu para casa, a fim de que ele abuse de nós. Este homem veio me procurar para dormir comigo, mas eu gritei. E vendo que eu me punha a gritar, deixou o seu manto ao meu lado e fugiu. E guardou junto de si as vestes de José até a volta de seu senhor. E fez-lhe a mesma narrativa. O escravo hebreu, disse ela, que nos trouxeste, veio à minha procura para abusar de mim. Mas, pondo-me a gritar, deixou o seu manto ao meu lado e fugiu. Aqui vemos um exemplo de luxúria. A mulher de Potifar, ela já tendo seu marido, queria ter prazer sexual com José, seu escravo. Mas José, no temor do Senhor, fugiu. Mesmo sabendo que ela poderia dizer-lhe coisas onde outras pessoas iriam acreditar, ele não se preocupou. Ele esperou no Senhor, ele aguardou no Senhor. E foi aquele momento que ele partiu, foi preso, foi para a cadeia. E lá o Senhor também o usou. Portanto, muitas vezes é necessário não agradar o mundo. Confie no Senhor, pois ele tem te guardado. E um exemplo de castidade, vamos ver em Paulo, missionário Paulo, que vai dizer em 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo 7 ao 9, vai dizer: pois queria que todos fossem como eu, mas cada um tem de Deus um dom particular, um este, outros aquele. Aos solteiros e às viúvas digo que lhes é bom que se permanecerem assim como eu. Mas se não podem guardar a continência, a castidade, casem-se. É melhor casar-se do que abrasar-se. Palavra do Senhor. Graças a Deus, portanto. Temos a luxúria de um lado, na mulher do Potifar, e temos a castidade de Paulo do outro. Que você venha estar escolhendo nesse dia a castidade. Como Paulo disse, se você não consegue ser casto, case-se. E tenha respeito para com sua mulher, para com seu esposo. Finalizamos este vídeo falando: em Cristo que te completa serão vencidos os desejos da carne. Em Cristo que te completa serão vencidos os desejos da carne. Aleluia.